dormir. E às vezes a gente deixa de dormir, ou às vezes a gente deixa de comer por uma coisa ou por outra. Não deixe, irmãos, de estar em família. Não deixe de estar com os teus pais. Não deixe de estar com os teus filhos. Não deixe, irmãos, principalmente de adorar ao Senhor. Não deixe, porque os mortos eles não louvam o Senhor, mas você está vivo e Deus te deu mais uma oportunidade. Irmãos, eu gostaria de deixar aqui uma palavra para a tua meditação, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 14, versículo de número 3. Marcos capítulo 14, Evangelho de Marcos capítulo 14, versículo 3. Nós vamos ler do 3 ao 9, e eu vou pedir para a mídia deixar no ponto aí também o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Cada um, irmãos, no seu ponto de vista, contando a mesma história. E eu vou ministrar uma passagem bem conhecida, usando esses dois textos, essas duas visões diferentes dos evangelhos, para uma melhor compreensão. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3, a minha Bíblia diz assim: E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixe-a, porque a molestais? Ela fez boa obra, porque sempre tendes os pobres convoscos, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Versículo 8: esta fez o que podia, antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Deus está falando de memória. Será contado para a sua memória. Irmãos, eu vou tentar me controlar aqui, porque senão depois as dores vêm. E eu confesso para a igreja que desde ontem ainda não estou me sentindo muito bem, né? E aí a Martinha me acordou de manhã e falou: vamos ligar para o pastor. Irmãos, mas essa palavra está ardendo no meu peito, pastor Isaac. Eu falei: não, Marta, eu preciso ir lá. Irmãos, esta palavra, ela está ardendo no meu peito. Talvez, irmãos, esta seja a última mensagem, eu não sei, mas nesta manhã eu preciso transmitir o que o Senhor colocou no meu coração. A palavra de Deus nos diz aqui no versículo 1, em Marcos 14, 3: e estando em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. A cabeça de quem, presbítero Paulo? A cabeça de Jesus. E lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo de número 3, João ele é mais detalhista. João ele diz assim: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Irmãos,
Esta passagem é uma passagem bem conhecida. A Bíblia fala, a história fala, os historiadores falam que um vaso de alabastro era um vaso de pedra, era um vaso, era um recipiente em que as pessoas depositavam perfumes caros, em que as pessoas depositavam óleos caros naquele recipiente. E o nardo, ele era uma especiaria que em Israel não tinha. Os historiadores, eles dizem que o nardo, ele era produzido lá no norte da Índia. Então por isso ele se tornava ainda mais caro. Os historiadores dizem que 1 ml daquele nardo puro, ele custava cerca de um dia de trabalho. Hoje, irmãos, a Boticário, a Natura, a Avon, eles têm equipamentos em que eles conseguem fazer o processamento dos perfumes, mas naquela época era diferente. Naquela época não tinha essa tecnologia. Por este motivo, aquele nardo custava muito caro. Um vaso de nardo, ou um recipiente de nardo, ele cabia mais ou menos 360 ml do líquido. Então, irmãos, aquela mulher, ela estava com 1 ano de trabalho, ela estava com 360 dias de trabalho em suas mãos. A história nos fala que muitas pessoas durante algumas décadas de ano ajuntavam o seu dinheiro para comprar um pouco dessa especiaria, porque custava muito caro. E aí o primeiro ponto que eu queria deixar de atenção para você é que no Evangelho de Marcos, na parte B do versículo, a Bíblia diz que ela unge ao Senhor. E veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso. Pastor Isaac, ela podia ter aberto a tampa do vaso e podia ter derramado sobre Jesus. Mas a Bíblia, o Evangelho de Marcos nos diz que ela quebrou o vaso. Presbítero Paulo, por que ela quebrou o vaso? Porque ela não queria entregar algo ao Senhor com sobras, porque ela não queria deixar nada dentro daquele recipiente. Ela quebrou o recipiente e derramou sobre Jesus, porque ela não queria reservas. Não adore ao Senhor com reservas. Não busque ao Senhor com reservas. Não entregue a sua vida ao Senhor com reservas. Entrega tudo. Se quebra e se derrama diante de Deus, porque foi o que aquela mulher fez. Ela quebrou 360 dias de trabalho dela diante do Senhor. Irmãos, Deus te quer por inteiro. Deus te quer por inteiro. O sacrifício daquela mulher, porque aquilo foi um sacrifício, ela quebrou o sacrifício dela por inteiro. Estamos vivendo dias, irmãos, a igreja de Jesus, em que nós temos se entregado ao Senhor com reservas. Nós temos se entregado a Deus com limitações. Do que você está falando, Paulinho? Eu tenho que viver o tempo todo dentro da igreja. Irmãos, quem dera nós pudéssemos fazer isso. Quem dera. Mas eu estou falando da intenção do seu coração. Eu estou falando da intenção do seu coração. Porque a palavra de Deus, o salmista nos diz que o Senhor, Ele nos sonda, Ele esquadrinha o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso andar. E Deus conhece a intenção do seu coração. Como a Ju disse aqui, uma multidão cercava Jesus, mas muitos com reservas. Muitos buscavam, muitos estavam ali por conta do pão que alimentavam, mas eles não estavam ali por conta do Cristo que andava perante eles. E olha,
Eu tenho algo duro para dizer para você. Se o teu trabalho, se a tua família, se os teus filhos, se o teu dinheiro vem à frente de Jesus, tem alguma coisa errada. Eu não estou dizendo para você parar de trabalhar, mas eu estou dizendo para você que o Senhor, Ele tem que ser prioridade na sua vida. A presença do Espírito Santo tem que ser prioridade dentro do seu coração. E por onde aí você andar, Ele tem que estar com você. Sem reservas. Sem reservas. Sem limitações. Amará o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento. Irmãos, este é o mandamento da Bíblia. Por que você está falando isso, Paulo? Porque, irmãos, nós estamos mais apegados às coisas do mundo, às coisas materiais, do que a Deus. Nós estamos mais apegados naquilo que o Senhor pode nos dar, daquilo que o Senhor pode nos oferecer, do que o que o Senhor é, do que o que Deus é, irmãos. Eu estou dizendo isso porque eu passei pelo moinho. Pelo moinho, Rafa. E aí, irmãos, eu estava bem, presbítero Júnior. Bem, quinta-feira trabalhei, passei no mercado para Martinha, comprei, ajudei a guardar as compras, lanchei, tomei um banho, irmãos, e fui deitar e falei: Marta, que mal-estar que eu estou. Ela falou: você deve estar gripando. Irmãos, tive febre à noite. Bem, viajando, trabalhando. Bem, acordei de manhã. Ela falou: você não vai trabalhar? Eu falei: não estou bem. Irmãos, e a Marta sabe que para eu não ir trabalhar tem que ser alguma coisa séria. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Porque Deus, Ele fez o homem para o homem trabalhar, para o homem ser o provedor. É gostoso você sair de casa a trabalhar. E aí, irmãos, de repente ela foi para o serviço. Ela falou: se você piorar, você me avisa, irmãos. E começou a dar uma dor no intestino, uma dor no estômago, sem nada, do nada. Quinta-feira eu estava trabalhando, eu estava bem. E aí eu comecei a passar mal. O Pablo estava em casa comigo, ele ligou para ela, ela veio e me levou para o hospital, irmãos. Fiz o exame, já cheguei vomitando no hospital. A médica falou: você tem que operar em 24 horas. Bem. E aí, irmãos, operei no domingo. Fui para casa tendo febre, a barriga inchando. Voltei no hospital na quarta-feira, ruim, a barriga inchada com febre. O médico falou: é o antibiótico que você está tomando que está errado, volta para casa. Voltei para casa, irmãos. Fiquei quinta-feira ruim, sexta-feira ruim. Sexta-feira à noite a Marta encostou em mim, eu estava queimando de febre. Ela falou: Paulo, é melhor você ir para o hospital. Eu fui para São Paulo porque a empresa falou: se você estiver passando mal, não melhorar, vai para São Paulo. Cheguei no hospital já de madrugada, o médico fez um exame, me examinou, falou: eu vou te internar, tem alguma coisa errada dentro de você. Irmãos, eu estava bem. Irmãos, e quando o médico me internou, subi para o quarto, de repente o cirurgião-chefe do hospital passa. Ele aperta a minha barriga e fala assim: rapaz, eu vou te abrir agora. Eu falei: mas como assim, doutor? Tem alguma coisa muito errada dentro de você. Você está com líquido dentro da barriga, tua barriga está inchando, você está com infecção no sangue. Eu vou te operar agora. Eu falei: mas doutor, espera, deixa minha esposa chegar. Ele falou: não, é agora. Não dá tempo da tua esposa chegar, é agora. E aí, irmãos, a Martinha nunca ouviu eu falar tanto para ela: cuida das crianças. Porque eu achei que eu iria. E aí, o que isso te deixa de lição? Irmãos, isso me deixa de lição que a churrasqueira que eu acabei de fazer lá em casa ia ficar aí. Irmãos, isso me deixa de lição que a casa, que o carro, que as roupas ia ficar tudo aí. E quantas das vezes eu perdi a oportunidade de adorar ao Senhor por conta daquilo que o Senhor podia me dar, não por conta daquilo que Ele é na minha vida. Irmãos, quantas das vezes, irmãos, eu me sacrifiquei
e eu abri mão das coisas de Deus, mas a palavra do Senhor nos diz que Maria estava determinado. Saia deste lugar nesta manhã determinado em entregar o teu melhor para o Senhor. Irmãos, e eu confesso que, como o louvor que foi cantado, as pernas tremeu, o medo veio, porque eu falei: Senhor, talvez eu não veja mais os meus filhos. E eu confesso que foi tudo muito rápido, irmãos, porque o médico era o cirurgião-chefe do hospital. De repente veio a enfermeira, falou: vai tomar banho. Veio o anestesista. Eu estava em jejum porque eu não conseguia comer direito. E foi tudo muito rápido. Eu liguei para Marta, liguei para Lana. Irmãos, e eu fui para o centro cirúrgico. E quando chegou lá no centro cirúrgico, eu pensei que eu estava sozinho, eu e os médicos. Eu falei: Senhor, acho que acabou. Mas a palavra dos evangelhos se cumpriu em minha vida, em que o Senhor diz: estarei contigo todos os dias da sua vida. Irmãos, e eu estava lá, a anestesista veio falar comigo. Ela falou: vou te entubar, você vai ter que ficar entubado. Eu vou te dar anestesia geral. Irmãos, e eu tomei tanto antibiótico, eu tomei tanto remédio, que eu não tinha veia mais, as veias somem. Eu estava, irmãos, com acesso que já estava doendo. Eu falei: doutora, posso te pedir duas coisas? Ela falou: na situação que você está, você pode. Eu falei para ela: cuidado com a minha garganta na hora que a senhora for me entubar, e me faz dormir na hora da senhora pegar outro acesso, porque isso dói muito e está doendo muito. Ela falou assim: fica tranquilo, eu vou cuidar de você. E eu fui para o centro cirúrgico, fui para a sala, irmãos. E quando chegou lá, o médico veio conversar comigo e ele falou assim: você está calmo? Eu falei: doutor, eu estou bem. Eu falei para ele: eu tenho 3 filhos e 2 pequenos, doutor. Se o senhor puder me ajudar, eu não queria morrer agora, que eu queria criar os meus filhos. O médico falou assim para mim: dentro do meu centro cirúrgico o paciente não morre. Irmãos, ali eu tive a certeza que Jesus estava naquele lugar. Irmãos, e estavam os enfermeiros, e a enfermeira disse: eu vou ficar com você, anestesista, eu vou cuidar de você. Irmãos, e eu senti a presença forte do Espírito Santo naquele lugar. E eu senti que o Senhor, acima dos médicos, acima do anestesista, Ele estava naquele lugar. E eu acalmei o meu coração. Irmãos, e para a glória de Deus, eu acordei, que a minha garganta não estava doendo, que a médica colocou um remédio para não doer a garganta. Ela veio falar comigo, ela falou: gostou do presente que eu te dei? Na hora que eu olhei no braço, eu tinha outro acesso, eu não senti dor. Irmãos, e eu passei pelo moinho. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Mas, irmãos, eu confesso para você, que se naquele dia 19 fosse o dia de eu ir para o Senhor, hoje eu estaria melhor que você. Porque eu tenho certeza, e eu tinha certeza da minha salvação. Eu tinha certeza, e eu tenho certeza, irmãos, de que o melhor ainda está por vir. E Samuel, não acabou a luta. Fiquei 6 dias internado com uma infecção que não passava. Fui para casa, voltei a ter febre, voltei para o hospital, voltei a ser internado de novo, irmãos. Porque como vazou a cirurgia, contaminou uma parte do meu intestino, foi para a corrente sanguínea. Eu estou tratando isso ainda. Mas, irmãos, em tudo Deus nos guarda, em tudo Deus nos sustenta. Irmãos, e a palavra dos meus lábios hoje, o que é? É de gratidão ao Senhor, irmãos. A dor que eu passei, a tempestade que eu passei, irmãos, e eu coloquei no meu coração de não murmurar, de não reclamar. Sabe por quê? Porque o Senhor estava comigo. Porque na tempestade, como foi louvado, o Senhor estava comigo. No vento forte, o Senhor estava comigo.
Na tempestade, irmãos, o Senhor estava comigo. E eu estou aqui nessa manhã para dizer para você que você tem a oportunidade de entregar o melhor para o Senhor. Não se confundam com as coisas deste mundo. Não se iluda com as coisas deste mundo. Não se iluda com as coisas deste mundo. Não se iluda, não se confundam com a multidão que está ao seu redor. Como a Ju disse, se reserve ao Senhor, se reserve em entregar o seu melhor ao Senhor, porque foi o que aquela mulher fez. Ela teve a oportunidade, ela usou a oportunidade que ela tinha. Como eu já disse para você, hoje você está aqui bem, saudável, amanhã pertence ao Senhor. Você não sabe o dia de amanhã. Irmãos, a vida é como vapor. Eu senti isso. A vida é como vapor. E aí, irmãos, a gente é tão bom, a gente é tão inteligente, a gente é tão forte, Rafa, que eu fiquei no hospital. Se a Jo não me levantasse com a Marta para eu ir no banheiro, eu não ia no banheiro. Se elas não colocassem a comida para eu me alimentar, eu não me alimentava. De tão bom que a gente é. A hora, irmãos, que vem a luta, que vem a tempestade, que a doença bate na nossa porta, a gente percebe o quão pequeno e quão frágil a gente é. Por isso, entregue o seu melhor ao Senhor, porque Ele merece. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus está na casa. E aí, irmãos, a palavra de Deus diz que ela derramou o vaso, derramou o unguento. Ela derrubou tudo, sem reservas. Aí eu te pergunto, por que ela não derramou sem quebrar? Como eu já disse, porque era sem reservas. Porque ela não queria, irmãos, que sobrasse nada. Não dá para buscar a Jesus com reservas. E aí a palavra de Deus continua aqui nos dizendo, no versículo 4: e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Olha o que João diz no versículo 4. João é mais específico. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Irmãos, eu tenho algo para dizer para você, que se você estiver disposto a se entregar sem reservas, vai ter um efeito colateral. Qual que é o efeito colateral, Paulinho? O confronto. Para que, pastor Isaac? 9 horas da manhã, ficar gritando, ficar pulando, ficar esperneando desse jeito? Para que está doente? Por que está vindo para a igreja sem reservas? Se prepara para o confronto. Vai se entregar sem reservas? Se prepare para o confronto. E eu tenho algo a mais para te dizer. Esse confronto não vai vir do mundo, não. Esse confronto vai vir de pessoas que estão assentadas à mesa. Porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Judas, ele não era a multidão. Judas era um dos discípulos. Ele estava sentado à mesa. Mas Denis, quando ele viu aquele desperdício de dinheiro, ele: opa, espera aí, como assim? Está errado. Está errado. Está errado. Jesus vive falando que a gente tem que ajudar os pobres. E aí de repente a mulher vem
Pega 360 dias de trabalho, derrama nos pés, sobre a cabeça dele, e ele aceita isso. Peraí, está errado. Irmãos, eu imagino Judas assentado à mesa e revoltado com aquela situação. O confronto, irmãos, ele não vem de fora, o confronto vem de quem está sentado à mesa. Às vezes o confronto ele vem de quem anda com Jesus. Às vezes o confronto vem de quem está fazendo a obra com você. Para que isso? Para que adorar desse jeito? Para que chorar desse jeito? Para que louvar desse jeito? Para que se entregar desse jeito? Vai devagar. Vai devagar, não precisa, não tem necessidade. Quebra o vaso e derrama tudo. Não importa quem está ao seu lado, se vai se incomodar com o cheiro, se você está gritando, se você está chorando. Se derrame. Se derrame na presença de Deus, sem reservas, porque Jesus é digno, irmãos, da nossa totalidade. Jesus é digno do nosso melhor, sem reservas. Do que você está falando, Paulo? Que tipo de reserva? Irmãos, mais uma vez, eu vou ser repetitivo aqui, porque às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Vou parar de trabalhar. Irmão, se você for trabalhar e tiver o chamado de missões, vai para a África, vai fazer missões, como a Lucinha disse domingo aqui, que você vai ver a vida de um missionário e vai ser bênção na sua vida. Você não tem que deixar de trabalhar, você não tem que deixar de estudar, você não tem que deixar de cuidar da sua família, mas isso não pode ser impedimento para você quebrar o vaso e derramar na presença de Deus o teu melhor. Irmãos, reservas. Talvez depois da igreja da época de Lutero, hoje, a igreja de Jesus em que nós vivemos hoje, Pastor Ronaldo, seja a igreja com mais reservas que já se viu. Irmãos, é muito fácil eu entrar na igreja e ouvir uma palavra que massageia o meu ego. É muito fácil eu ler uma Bíblia que não me confronta. É muito fácil eu julgar Maria porque está derramando lá diante de Deus o seu melhor. É muito fácil hoje viver um tempo em que a igreja ela vive uma vida com reservas. Eu adoro ao Senhor, mas a minha latinha de cerveja está dentro da geladeira. Eu adoro ao Senhor, mas a traição dentro de casa, a mentira, as inverdades faz parte da minha vida. Eu adoro ao Senhor, eu vou para a igreja 9 horas da manhã, 11 horas da noite, 10 horas da noite, eu vou lá para a adega no inferno, tomar uma cervejinha e curtir um som, e não tem problema. Isso se chama viver uma vida com reservas. E o pior de tudo, irmãos, eu já disse isso aqui, a pessoa vem e posta o culto, posta o ministério de louvor cantando e adorando, e à noite posta lá na adega. Irmãos, isso se chama vida de reservas. A pessoa reserva uma parte do domingo dela para o Senhor, e o resto da vida dela, ela vive como ela quer. Se você quer viver uma vida sem reservas, se você quer ser Maria, Jesus tem que ter o controle de tudo. Você precisa viver uma vida de verdade, sem reservas. E sem reservas é assim: você vai ser julgado, você vai ser condenado e vai ser afrontado, porque Marcos fala que logo Judas, ou um deles, levanta um confronto contra Maria. Mas aí eu tenho algo de Deus para você agora, no versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, disse: deixe-a, porque a molestais, ela fez boa obra. Quando você se entrega por inteiro
e vem o confronto, Jesus toma a sua causa. Quando você derrama tudo, e o inferno, ou o irmão endemoniado, ou o teu parente dentro da tua casa se levanta contra a sua vida, Jesus toma partido da sua briga. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, porém, disse: deixa. E aí o louvor que nós ouvimos aqui: como Maria, que estava aos teus pés e disseste: ó, a ela fez, ela escolheu a boa parte. Escolha a boa parte. Se jogue aos pés de Jesus, e se o confronto vier, o Senhor pelejará por você. E aí, irmãos, continuando aqui, a palavra de Deus diz lá no versículo de número 7: porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus está falando de oportunidade. Irmãos, no dia 10 de julho eu tive a oportunidade de estar aos pés do Senhor. No dia 11 eu já não tinha mais. Aproveite as oportunidades que o Senhor te dá. Aproveite o privilégio que você tem de estar aqui nesta manhã diante dele. Aproveite as oportunidades de Deus para a sua vida. Em tudo que você fizer, aproveite. Mais uma vez, Tiago diz: a vida é como um vapor, e passa. E Jesus disse isso. Ei, para Judas. Os pobres vocês têm todos os dias, mas em breve eu não estarei aqui mais. Pare de molestar esta mulher. Pare de confrontar esta mulher. E aí eu tenho algo, irmãos, trazendo para os nossos dias. Quando as pessoas disserem assim para você: por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não mente? Por que você não se entrega sem reserva? Por que você é tão louco assim por Jesus? Você vai dizer assim: hoje eu sou assim, porque em breve, um dia, eu não estarei mais aqui. E hoje é a oportunidade que Deus me deu de fazer isso, porque um dia eu estarei no céu, louvando e adorando ao nome dEle por toda a eternidade. E aí, irmãos, a palavra de Deus continua dizendo aqui no versículo 8 de Marcos, presta atenção. Jesus, no versículo 7 diz assim: porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. O versículo 8: esta fez o que podia. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Irmãos, parte A do versículo: esta fez o que podia. Presta atenção numa coisa. Presta atenção nisso que eu vou te dizer agora. Palavra de Deus. O Senhor nunca vai pedir para você aquilo que você não possa entregar. O Senhor nunca vai pedir para você aquilo que você não possa entregar. Porque Maria entregou o que ela podia. Irmãos, eu louvo ao Senhor pela Igreja do Brasil para Cristo de Vila Maluf, em que tem uma direção, um pastor sério, em que nós não brincamos com a fé das pessoas. Irmãos, o Senhor não quer tua casa, não quer o teu carro. O Senhor quer aquilo que você pode entregar. E o que você pode entregar sem reservas é o seu coração. Porque a Bíblia diz que onde está o seu coração, está o seu tesouro. Entregue o seu coração ao Senhor. Deus não quer sacrifício. Deus quer aquilo que você pode entregar. Deus não quer sacrifício de tolo. O salmista diz assim:
que se o Senhor quisesse sacrifício, o Senhor quisesse dinheiro, riqueza, Ele o daria. Mas o Senhor, Ele quer um coração quebrantado. Não adianta Samuel fazer sacrifício de tolo e ter mágoa no coração, e ter reserva no coração. O Senhor quer a nossa vida, o Senhor quer o nosso coração sem reservas. O Senhor quer aquilo que você pode entregar. Do que você está falando, Paulo? Jesus vem a primeira vez para Betânia. Lázaro não tinha morrido ainda. Jesus chega na casa de Lázaro, está Marta, Maria. A Bíblia fala que Jesus se assenta e imediatamente Maria se joga aos pés de Jesus e ouve os ensinamentos do mestre. Você conhece bem essa história. De repente, Marta fica chateada e Jesus fala: ela escolheu a boa parte. A segunda vez que a Bíblia menciona, Jesus está distante, Lázaro morre faz 4 dias. As mulheres Marta e Maria estão dentro da casa ali chorando. E aquelas mulheres vão até Jesus e dizem: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia fala que Jesus vai até o sepulcro. Lázaro ressuscita dentre os mortos. A terceira vez eles não estão na casa de Lázaro, eles estão na casa de Simão, o leproso. E de repente estão todos reunidos, como nós lemos, e Maria vem e derrama o unguento, o nardo puro. Irmãos, Maria entendeu o chamado de Jesus. Maria entendeu a palavra de Deus. Muitos dos discípulos, além de Judas, não entenderam qual era a missão e o que Jesus veio fazer. Porque Jesus pregava e falava a todo momento: eu vim, mas o meu reino não é aqui. Eu vim para trazer paz, para trazer justiça e trazer perdão dos pecados. E se importa que o Filho do Homem ele seja entregue por amor de muitos. E Judas esperava o Jesus revolucionário, assim como alguns discípulos que andavam com ele. Mas Maria não, irmãos. Maria entendeu o ministério de Jesus. Como você sabe disso, Paulinho? Olha a parte B do versículo. Esta fez o que podia, antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Irmãos, Maria sabia que talvez aquela ali era a última oportunidade dela fazer algo importante para Jesus. Ela sabia que Jesus seria entregue. Jesus estava em Betânia, irmãos, muito próximo de Jerusalém, muito próximo de ser entregue, irmãos, aos fariseus, aos saduceus, muito próximo de ser entregue à morte. E Maria entendeu isso, porque havia algo dentro do coração dela. Primeiro, irmãos, uma palavra de gratidão, porque Jesus, pelo que Jesus tinha feito na vida do irmão dela, que tinha ressuscitado dentre os mortos. E segundo, irmãos, pelo entendimento do que iria acontecer. Sabe por quê? Porque você não precisa ir num velório para entender que flores a gente dá em vida. Você não precisa ir para um velório para ouvir uma palavra que você tem que amar mais, que você tem que cuidar mais enquanto está em vida. Porque eu estou dizendo isso para você nessa manhã. Não perca a oportunidade. O que ia adiantar Jesus morto, ela ungir Jesus com nardo puro? Nada. Mas irmãos, ela entendeu que ele seria entregue à morte, e talvez aquela era a última oportunidade dela, e ela entregou tudo. Viva o dia de hoje, e não perca a oportunidade. Isto não é palavra de coach, porque o coach diz que se você nasceu pobre, você vai ficar rico. Eu digo para você que você nasceu um miserável, e você será herdeiro celestial de coisas, irmãos, que o mundo não pode imaginar. Mas hoje, se você está nessa caminhada, nessa jornada, nessa viagem chamada vida, viva o dia de hoje. Entregue hoje. Use a roupa hoje. Derrame um unguento hoje. Dê o seu melhor hoje. Faça o melhor almoço hoje.
porque o dia de amanhã não te pertence. Não te pertence. Vai para Poços de Caldas, irmãos. Vai passear, oh glória. Vai passear. Vai viver o melhor do que o Senhor deu para você. Viva o melhor de Deus para você. Não viva conforme o mundo, mas viva conforme esta palavra. O teu coração, irmãos, entregue ao Senhor. Era isso, Lu, que Maria tinha, um coração entregue ao Senhor. E aí, irmãos, a palavra de Deus nos diz que, versículo de número 9: em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Irmãos, memória. Eu vou finalizar essa ministração falando de memória. Irmãos, eu me recordo que a irmã Cida, ela orava pelo pastor Ananias Alvim. A oração dela era a seguinte: Senhor, se eu tenho crédito contigo, cura o meu marido. Irmãos, a Célia estava à beira da morte, teve um AVC, desnutrida, estava morrendo. E a Jo lá no hospital orou ao Senhor assim: Senhor, se eu tiver crédito contigo, cura minha irmã. Irmãos, memória diante de Deus. Precisamos criar memórias diante de Deus. Irmãos, eu vou levar isso para a minha vida pessoal. Eu falo sempre para Marta. Eu falo: Marta, a gente precisa criar memórias com as crianças. Não só, irmãos, de bom exemplo dentro de casa, de pai, de mãe, de ensinamento. Mas eu falo, irmãos, memórias de passeio, de viagens. Eu me importo muito com isso. Eu acho isso importante. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez hoje vocês poderiam estar falando aqui: o presbítero Paulo, quando pregava aqui na igreja, era uma bênção. Assim como nós falamos do pastor Marcos César, assim como nós falamos do pastor Ananias Alvim, assim como nós falamos da irmã Edielza, assim como nós falamos da irmã Cida. Memórias diante dos homens. Foi isso que essa mulher fez. 2000 anos se passaram e estamos na manhã de hoje falando de Maria. Primeiro, memória diante de Deus, Marquinhos. Depois, memória diante dos homens. O salmista diz que os passos do homem bom são marcados por Deus. E aí eu te pergunto: que tipo de memória você tem deixado? Irmãos, se Jesus não voltar daqui mais ou menos, vamos chutar alto, daqui 100 anos, provavelmente a maior parte da igreja já não estará, de vocês que estão aqui nessa manhã, não estará mais. Talvez, irmãos, nem os meus filhos, a Cacá que está com 4 anos, daqui 100 anos. E aí eu pergunto para você: que memória que nós temos deixado ao nosso redor? Quais são as marcas que nós temos deixado na vida das pessoas? E aí eu vou te dar uma receita. Se você tiver com o teu coração entregue 100% a Jesus, as marcas de Cristo, elas estarão sobre a sua vida. Os ensinamentos de Jesus, os trajes de Cristo, a personalidade do Espírito Santo, ela estará sobre a sua vida. O jeito do Senhor estará sobre a tua casa, estará sobre a tua família, estará no meio das tuas decisões. E aí, por onde você passar, por onde você andar, as pessoas criarão memórias, não pelo que você é, mas pelas marcas que Jesus deixará através da sua vida. Maria entendeu qual era a boa parte.
E nessa manhã está alguém aqui que passou pelo moinho para tentar entender isso. Viva hoje. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando hoje. Faça o bem hoje. Se derrame por inteiro na presença de Deus, porque o dia de amanhã não te pertence, não me pertence. Crie memórias diante de Deus primeiramente, depois diante dos homens também. Irmãos, eu me orgulho muito em falar de várias pessoas dessa igreja que criaram e estão criando memórias. Irmãos, memória é as pessoas que estavam lá atrás, pastor Isaac, a Ju, a Luana, o Cris que está ali, dizer assim: eu participei da Jubrac do pastor Isaac, eu participei da Jubrac do presbítero Paulo, eu participei da Jubrac do Samuel, eu participei das Mulheres Curadas e Lapidadas. Eu tenho memórias. Essa semana o pastor postou uma foto e muitos disseram lá na foto: que saudade, que tempo bom. Isso são memórias. Irmãos, são 25 anos de memórias que a igreja de Vila Maluf está criando. Crie memórias primeiro diante de Deus, porque como o pastor Isaac, ele disse que no dia do aperto, irmãos, ele vai abrir o livro assim e vai falar assim: opa, peraí, beira da morte, centro cirúrgico, infecção no sangue, barriga inchada, líquido dentro da barriga, contaminando tudo. Peraí, primeira coisa que eu vou fazer, não vai ser qualquer cirurgião que vai cuidar do meu filho, vai ser o cirurgião-chefe. Peraí, segunda coisa, prepara uma anestesista lá que eu quero a melhor que tem lá, a mais boazinha que vai cuidar dele. Ó, vai lá, uma comitiva de anjos lá, junto com ele. Filho, vai lá também, fica do lado dele. Pastor Paulo, quimioterapia, radioterapia, vai lá. Espírito Santo do lado dele, todo momento. E a família, e o Isaac, e o resto da turma, Mirtes, do lado deles também. Fica lá. Ó, tá aqui, ó. Eles têm memória diante de mim. Pastor Paulo pegava lá a bicicleta, colocava uma caixa de som e falava do meu nome. Este homem tem memória diante de mim. Pastor Isaac está pregando a palavra de Deus, tem memória diante de mim. Pastor Marcos César, até o último momento, pregou a minha palavra com intrepidez e ousadia, e não ligou e não deu ouvidos para os Judas Iscariotes que estava à mesa dele. Vai lá, tem memória diante de mim, cuida. Irmãos, é assim que funciona. Deus cria memórias. Que o Senhor tenha memórias de você, que o Senhor tenha memórias de mim, nesta manhã, que saiamos deste lugar diferente, que saiamos deste lugar transformado, entregando a nossa vida 100% ao Senhor. Fique de pé. Fique de pé que eu vou orar, e eu já vou finalizar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, se temos sido Judas, Senhor, afasta esse mal da nossa vida, Pai, porque Judas estava com os seus ouvidos tampados, com os teus olhos tampados, ele não enxergou, Senhor, os propósitos do Senhor para a vida dele, Pai. Se temos sido Judas, Pai, que temos procurado confronto, procurado, Senhor, condenar, acusar, por conta, Pai, de atitudes, Pai, de entrega 100% que os nossos irmãos têm tido, Senhor. Afasta esse mal das nossas vidas, Senhor, que sejamos como Maria, que o desejo, o anseio do nosso coração, Senhor, seja estar aos teus pés sempre, Senhor. Deus, talvez não tenhamos um vaso de alabastro com nardo puro dentro deles, mas o que nós temos nessa manhã é o nosso coração, Senhor. Por isso, Senhor, eu digo a Ti, Senhor, nós entregamos o nosso coração e a nossa vida a Ti, Senhor. E eu te faço um pedido, Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo, a vencer as tentações, a vencer, Espírito Santo, as reservas que o mundo tem colocado diante de nós.
Porque Deus, amar a Ti acima de todas as coisas não é fácil, Senhor. Senhor, amar a Ti mais que os nossos filhos não é fácil. Senhor, amar a Ti mais que o nosso emprego, que o nosso carro, que a nossa casa. Amar a Ti, Senhor, mais que o diploma que está na nossa parede não é fácil, Senhor, porque isso gerou muito esforço. Senhor, amar a Ti acima de todas as coisas, Senhor. Eu não posso ser mentiroso aqui diante do Teu altar, não é fácil, Senhor. Mas Espírito Santo, eu Te peço, nos ajuda. Porque, Senhor, o preço foi pago. Jesus, o preço foi alto. E Deus, e quantas das vezes nós estamos neste lugar com reservas, mas que a partir desta manhã, Senhor, seja sem reservas, Pai. O louvor seja sem reservas, a palavra seja sem reservas, Senhor. Deus, o abraço na porta seja sem reservas, Senhor. Que seja tudo sem reservas, Pai. Ao que eu Te peço, Senhor, ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu Te peço, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus, aleluia.